amigos da TV.com, pessoal do YouTube, estamos de volta com mais um Mundo do Vôlei. Numa semana bastante agitada na Superliga, com a grande final do feminino e mais uma rodada nas semifinais do masculino. A gente tem bastante assunto para tratar e ainda temos um mercado em ebulição no feminino. Então a gente tem muita coisa para falar e no finalzinho do programa a gente tem uma surpresa para vocês também. Então a gente não vai perder tempo e vai direto para falar da última rodada das semifinais do masculino. Pois é, fechando em 3-0, o Cruzeiro derrotou o Campinas e eliminou a equipe paulista. O jogo terminou em 3-0 com parciais de 25-12, 25-18 e um disputado 26-24. Pois é, foi a partida onde o Cruzeiro mais se sobressaiu diante do adversário. A gente teve o Leal novamente se destacando, fazendo 15 pontos, e o Felipe fazendo uma grande partida e ganhando o Viva Vôlei. E aí, dessa forma, o Cruzeiro carimba mais uma final. Pois é, o time mineiro está em mais uma final de Superliga e já desponta como grande favorito. E agora espera ali de camarote o resultado na definição entre SESI e o time do Funvic Taubaté. E olha que o último jogo dessa terceira rodada entre essas duas equipes pegou fogo. Quem esperava que o Taubaté também fosse fechar a série em 3 jogos, acabou se enganando. Pois é, tivemos um jogaço onde o SESI acabou vencendo por 3-2, com parciais de 35-37. Esse set foi enlouquecedor, gente. Eu estava assistindo em casa e quem pôde assistir também viu que foi extremamente disputado e terminando aí a favor do SESI em 35-17. O segundo set 25-21, 25-19 e aí veio a virada do SESI. Depois de Taubaté ter feito 2-1, ter colocado um pé na final, o SESI se desdobrou e conseguiu virar o jogo com parciais de 21-25 e 10-15. O Theo deu um show em quadra, fez nada menos do que 31 pontos e, claro, levou o Viva Vôlei para casa. E diante desse resultado, a gente pode ter ainda mais 1 ou 2 jogos, dependendo do resultado, é claro, para definir quem vai ser o próximo finalista e que vai enfrentar o poderoso Sada Cruzeiro na grande final. Pois é, depois desses 2 grandes jogos, quer dizer, o jogo entre o Sada e o Campinas nem foi um grande jogo assim, mas realmente Taubaté e SESI pegou fogo, foi um jogaço. No último domingo, a gente teve a super final, tradicionalíssima final da Superliga Feminina entre o Vôlei Nestlé Osasco e o Rexona Sesc Rio de Janeiro. Pois é, para muitos o Rio era amplo favorito e muita gente acreditava que seria até um 3-0. As pessoas todas do mundo do voleibol diziam que a final realmente da Superliga foi entre Rio e Minas, né? Aquela série de semifinal eletrizante e ali praticamente foi uma final antecipada. O Osasco esse ano não fez um grande investimento e por uma sorte, por decorrências do próprio campeonato, acabou chegando à final. Sem, claro, tirar os méritos do time, mas não era cotado para estar ali esse ano. A gente tinha o Praia, que estava muito bem, e o próprio Minas. Então, mas chegou e Rio Osasco sempre é um grande clássico e tudo pode acontecer. Então, quem esperava 3-0 se decepcionou. Eu estive no ginásio, né? Foi uma festa belíssima. A equipe de Osasco fez muito barulho, a do Rio de Janeiro deu um show e foi uma festa sensacional, digna realmente de uma final de Superliga. E para coroar o campeonato, a gente teve 5 sets disputados. Alternadamente, cada equipe foi vencendo um set, até que no 5º set, o Rio de Janeiro convenceu a todos de seu favoritismo e fechou o jogo em
15-6. Esse foi o set mais fácil do jogo. O Osasco sentiu depois de ter vindo de um quarto set muito forte, onde ganhou até com uma certa facilidade. Quando todos esperavam que o time poderia realmente beliscar esse título, não foi o que a gente viu em quadro. O time sentiu, não jogou bem. A gente viu ali uma Tandara muito marcada durante todo o jogo. As opostas de Osasco se alternaram e, na verdade, nenhuma das duas convenceu, nem a Bielica, nem a Paula Borgo, né? Assim, a Bielica talvez bloqueando um pouquinho mais, sacando melhor, a Paula virando um pouquinho melhor as bolas, mas nenhuma das duas realmente fez a diferença que o time precisava, né? Então, a Paula muito marcada, o passe veio irregular, deu uma melhorada com a saída da Sérvia, né, da Malesevic, e a entrada da Gabizinha, que deu um show de defesas no Osasco. Mas eu acho ali que no quinto set, principalmente, faltou um pouco de cabeça para Dani Lins. A distribuição dela não foi boa, sobrecarregou demais a Tandara e as pontas de uma maneira geral. O meio foi praticamente esquecido e facilitou muito o trabalho do Rio de Janeiro, né? Mais um título para o Rio, mas quem deu show, como eu falei, a Tandara fez 22 pontos e o Viva Vôlei foi da Drusila. Aliás, Drusila é um nome a ser lembrado nesse campeonato. A menina que era reserva, tem apenas 20 anos e botou a holandesa Ana no banco já na semifinal e deu outra cara para o time. Deu mais firmeza no passe, mostrou muita coragem nos ataques e deu mais volume de jogo para o time, né? Ela ganhou merecidamente o Viva Vôlei, apesar de que no tie-break, principalmente, a Jussiele deu um show, fazendo 6 pontos praticamente de cara no início do set, mas realmente a Drusila foi o nome das finais e coroou toda essa temporada do Rio de Janeiro, né? Então, a gente queria deixar aqui os parabéns para a equipe carioca, né, que chega a mais um título da competição. E parabéns também para o Lisomar e para a equipe de Osasco, que ninguém esperava que chegasse à final e fizeram um bom trabalho. Bom, depois de falar desse jogaço, a gente vai falar de uma grande craque agora no nosso Personalidades do Vôlei. Mireia Luiz começou a disputar torneios internacionais pela seleção cubana em meados da década de 1980. Em 1986, ela já integrava o grupo que conquistou a medalha de prata no Campeonato Mundial de Praga e que incluía, em sua maioria, atletas de uma geração anterior, tais como Lazara Gonzalez, Norca Latamble, Tania Ortiz e Inês Molinetti. Seu primeiro grande triunfo teve lugar 3 anos mais tarde, quando levou a sua equipe à primeira conquista da Copa do Mundo, sendo eleita ainda a melhor atacante, MVP e uma das 6 melhores jogadoras do torneio. Após um decepcionante 4º lugar no Campeonato Mundial de 1990, a equipe caribenha conquistou pela 2ª vez consecutiva a Copa do Mundo. E Mireia foi mais uma vez eleita melhor atacante e uma das 6 melhores jogadoras do torneio. Sua grande consagração ocorreria, todavia, nos Jogos Olímpicos de Barcelona, quando o atacante foi um fator decisivo para que seu time chegasse à medalha de ouro, a primeira conquistada em toda a história do voleibol cubano. A partir de então, Mireia afirmou-se como líder de uma geração que virtualmente dominaria o esporte durante os anos 90, vencendo mais 2 campeonatos mundiais, 3 Olimpíadas, 2 edições do Grand Prix e uma Copa do Mundo. Até os Jogos Olímpicos de Atlanta, a jogadora era uma das principais forças ofensivas do time e recebeu diversas menções honrosas como melhor atacante em torneios internacionais. A partir de 1997, começou a ceder gradativamente espaço àquela que viria a ser sua substituta, Yumika Ruiz. Ainda atuava como frequência até o Campeonato Mundial de 1988, quando então
suas participações dentro de quadra tornaram-se cada vez mais escassas. Em torneios importantes, todavia, permanecia no banco de reservas, entrando em momentos delicados da partida e auxiliando o treinador na orientação das atletas mais jovens. Após os Jogos Olímpicos de Sydney, quando conquistou sua terceira medalha de ouro e era considerada a maior jogadora do vôlei da história, Mireia aposentou-se em definitivo como jogadora da seleção cubana. O anúncio oficial da aposentadoria aconteceu em 2 de março de 2001. Mais do que qualquer outra integrante de sua geração, Mireia é usualmente considerada um símbolo de força e da potência que passaram a caracterizar o estilo de jogo da seleção cubana a partir dos anos 90. Apesar de possuir apenas 1,75 m de altura, estatura baixa para uma época em que muitas jogadoras de nível internacional chegavam a ultrapassar 1,90 m, ela era capaz de saltar mais de 1 metro do chão, atingindo em torno de 3,35 m no momento do ataque. Aliada à grande versatilidade e a um vasto repertório de técnicas individuais, esta característica permitia a atleta fazer frente ao bloqueio da Rússia e à disciplina tática de equipes tais como o Brasil, 2 dos principais rivais que teve que superar ao longo de sua carreira. Mireia é usualmente classificada como ponteira, embora esta posição não tenha sentido preciso na seleção cubana, que ao contrário de todas as outras equipes que atuam no cenário internacional, ainda utiliza o esquema tático denominado 4-2, com 2 levantadoras ao invés de apenas uma. Durante os seus anos de atividade, Mireia também ficou conhecida pela agressividade com que a equipe caribenha se portava com relação aos seus adversários, o que, na opinião de muitos, poderia ser classificado como falta de respeito ou mesmo de espírito desportivo. Durante os anos 90, o time de voleibol feminino de Cuba tornou-se célebre por debochar de seus oponentes, dissimulando gestos ofensivos em quadra, gritando gracejos na rede ou menosprezando as habilidades de outras jogadoras. Como líder do grupo, Mireia era frequentemente apontada como responsável pelo comportamento de suas colegas, e não faltaram insinuações de que esta atitude poderia ser mesmo institucionalmente incentivada, com possíveis implicações políticas ligadas ao isolamento do regime comunista de Fidel Castro. Em entrevistas, a atacante sempre negou tais afirmações, minimizando a questão e atribuindo a intensidade dos conflitos à latinidade das jogadoras. Em mais de uma ocasião, todavia, a competitividade natural que caracteriza as disputas esportivas transformou-se em agressão física e briga generalizada, como, por exemplo, na semifinal das Olimpíadas de Atlanta, quando câmeras registraram para todo mundo o festival de gritos, socos e pontapés que se seguiu à derrota do Brasil. Como resultado deste incidente, as cubanas foram vaiadas pelo público americano, ao subirem no pódio durante a cerimônia de entrega das medalhas. E a Federação Internacional viu-se forçada a alterar as regras para estabelecer punições mais pesadas para o comportamento antidesportivo. E depois da gente falar um pouco desse monstro sagrado que foi Mireia Luiz, uma das maiores atacantes do mundo de todos os tempos, sem dúvida alguma, a gente vai direto para o saque rápido. Pois é, galera, e no saque rápido a gente vai falar da final feminina da Champions League, né, que é o campeonato europeu de clubes. E ao mesmo tempo que a gente tinha a decisão do brasileiro, da Superliga Brasileira aqui, a gente teve a decisão da Champions lá na Europa, né, na Itália, onde o Vakif Bank de Istambul, da poderosa Tinzu, da carrasca do Brasil nas Olimpíadas, se sagrou campeão diante das italianas do Conegliano. Pois é, o Vakif fez 3-0, com parciais de 25-19, 25-13 e 25-23. A Tinzu teve uma atuação fantástica para variar, ela fez 22 pontos, com nada menos do que 58% de aproveitamento nos ataques. Deu um show dentro de quadra.
Mais cedo, o time da brasileira Thaisa, o Exacibase, venceu a disputa do terceiro lugar, o time do Dínamo de Moscou, por 3-1, com parciais de 25-19, 19-25, 25-23 e 25-22. A Thaisa, obviamente, não esteve em quadra, né? Ela está se recuperando da lesão que ela teve no tornozelo e também do problema que ela apresentou no joelho já desde o início do ano. Então a Thaisa não pôde estar presente, mas as suas companheiras conseguiram vencer a partida e dedicar essa vitória, esse bronze na competição, né, para sua companheira lesionada. Bom, agora a gente vai para uma sessão que está pegando fogo nesse momento, principalmente no feminino. A gente vai para o mercado do vôlei. Bom, enquanto o mercado masculino ainda está bem devagar, o feminino está em ebulição. O Rio de Janeiro, que se sagrou campeão, já conseguiu renovar com a base da equipe. Depois de já ter fechado com a levantadora Roberta, algumas outras jogadoras já estão apalavradas com o time. São os casos da Drusila, que a gente falou agora há pouco, da central Jussiele e da líbero Fabi. Quem sai da equipe é a holandesa Ana e provavelmente a central Carol. Carol não fez uma grande temporada e deve deixar a equipe do Rio de Janeiro. Quem deve vir para o seu lugar, que já está fechada também com o time, é a ex-central do Brasília, a Vivian. Pois é, Osasco foi vice-campeão, mas parece que vai sofrer uma grande reformulação na equipe. Ainda não se sabe se as estrangeiras ficam, mas a gente tem aí tanto a Dani Lins quanto a Camila Bright, que vão tirar um ano de folga por causa de gravidez. Ambas estão procurando engravidar, né? Dizem, inclusive, que a Camila já está até grávida, ainda não se confirmou oficialmente isso, mas as duas vão deixar o time. E tudo indica que quem pode vir para os seus lugares serão a Tássia, ex-líbero do Praia Clube, e a mais cotada para o lugar da Dani Lins hoje é a Macris, que era pretendida pelo Barueri de Zé Roberto. Então muita coisa ainda vai acontecer. A própria Tandara, que foi a grande referência do time, tem fortes propostas do exterior e ainda não renovou com a equipe. Então a gente vamos ficar de olho aí, porque muita coisa pode acontecer. O Praia, que a gente tanto falou na semana passada, vem se firmando como uma grande força, né? Já fechou com a Garay, ainda não é oficial, mas nos bastidores já é dado como certo. Renovou com as centrais Valeuska e Fabiana. Está praticamente certo também de levar a ponteira, também ex-atleta do Brasília, Amanda, que vai formar uma dupla muito interessante com a Garay. Já fechou com a Suelen líbero e parece que também com a Ananda, ex-levantadora do Pinheiros. Um timaço aí muito bem montado, faltando definir a oposta, que pode ser realmente a Destiny Hooker. E esse time comandado pelo grande Paulo Coco, ex-técnico do Minas, né, auxiliar do Zé Roberto Guimarães na seleção, e com certeza vai fazer um grande trabalho na equipe. Falando do Minas, o Minas já renovou com Pridaroite, com a central Mara, Rosa Maria, Leia e Carol Tormena. Mas parece que Nayane, que já estava praticamente certa, pode deixar a equipe e ir para Barueri. Aliás, quem já foi para o Barueri foi a central do Minas, a Fran. A Fran, que sempre entrou durante essa temporada para executar principalmente o fundamento de saque, parece que já fechou com o time do Zé Roberto Guimarães. Agora, uma das grandes sensações dessa temporada, a ponteira oposta Edinara, revelada aí pelo São Caetano, está sendo bastante disputada no mercado. Tanto o Rio de Janeiro quanto o Barueri tem muito interesse na jogadora e que grande sorte dessa menina, né? Porque ela está despontando aí, fez uma grande Superliga e está sendo disputada nada mais, nada menos do que por Bernardinho e Zé Roberto Guimarães. Eu acho que é fechar o olho
e ir na coragem, porque com certeza ela vai estar em excelentes mãos. É claro que o Rio de Janeiro hoje é um time muito superior ao Barueri, né? Tem uma estrutura muito maior, mas ser treinada por qualquer um desses dois é com certeza um sonho de qualquer atleta, né? Então a Edinara vem aí para escolher entre, a princípio, o Barueri e o Rio de Janeiro. E aliás, o Rio de Janeiro, a gente está surgindo uma novidade muito interessante, que é a possível contratação da oposta do Azerbaijão, a Polina Raminova. Pois é, ela que é recordista de pontos em uma partida mundial, ela pode vir a jogar no Rio de Janeiro. Ela está sendo muito cobiçada pela equipe do Rio de Janeiro. É uma jogadora relativamente nova, tem aí 27 anos e 1,98 m. E aí, se ela realmente vier para o Rio de Janeiro, a gente não sabe como que vai ficar a situação da Monique, né? Que é um dos talismãs da equipe, que fez uma grande Superliga, mas seria um grande reforço para a equipe carioca. Bom, vamos continuar ligado aí que o mercado ainda tem muita especulação, a gente tem pouca coisa concreta, mas muito já está se falando e com certeza daqui para frente, com o fim do torneio, as coisas vão se concretizar com maior velocidade, né? Então a gente vai ter muita novidade, principalmente na semana que vem. Bom, mas enquanto a gente não tem mais novidades no mercado, a gente agora vai para a nossa agenda. Pois é, essa semana a gente pode ter 1 ou 2 jogos na nossa agenda. Anote aí que no próximo dia 27, às 19h30, ao vivo na Sport TV, a gente tem mais um jogo entre o SESI e o Taubaté, dessa vez na casa do SESI. E o SESI vai lutar aí para empatar a série, fazer 2-2 e forçar o 5º jogo. Lembrando que se o Taubaté vencer, já vai ser o novo finalista que enfrentará o Sada Cruzeiro na grande final. Caso dê SESI, o próximo jogo vai ser no dia 1º de maio, no feriado, Dia do Trabalhador, e aí sim, na casa do Taubaté, às 19 horas, também ao vivo na Sport TV. Você não pode perder esses jogos, porque o último, no final de semana, foi eletrizante e com certeza esses também serão. Bom, antes da gente se despedir hoje, a gente tem uma surpresa para vocês que eu trouxe do Rio, da partida da final. A gente vai estar sorteando entre todas as pessoas que curtirem a nossa página no Facebook, que está aqui embaixo, tá? É o @Face Mundo do Vôlei, tá? Vai lá, entra, curte a nossa página que a gente vai estar sorteando e divulgando no próximo programa uma camisa. É, uma camisa da torcida do Osasco. Olha que camisa linda, galera. Pois é, essa camisa vai estar sendo sorteada. É a camisa da família Nestlé. Isso, da torcida de Osasco. Vai estar sendo sorteada para você que curtir a nossa página no Facebook. Então corre lá no Facebook, nesse endereço que a gente já mostrou aqui embaixo. Curte a nossa página que no próximo programa a gente vai estar divulgando o vencedor ou a vencedora dessa promoção que vai ganhar essa camisa da torcida de Osasco. Um presentão aí do mundo do vôlei para você. Você não pode perder, né? Não custa nada, vai lá e curte a nossa página. Vai ser uma maneira até mais fácil de você estar acompanhando a gente na rede social, né? Bom, a gente vai ficando por aqui hoje e fiquem atentos aí nos jogos que eu falei da semifinal masculina e nas novidades que a gente também vai trazer na semana que vem no mundo do vôlei. Então, até semana que vem, um beijo grande e até lá!